Só mais um minutinho. Bom, deixa eu executar aqui. Vamos dar continuidade no nosso mensageiro. Legal, então ontem nós concluímos essa parte referente ao envio, ao carregamento das mensagens, a ordenação dessa lista de usuários pela data da última mensagem, né? O labelzinho que mostra a quantidade de novas mensagens por usuário, a rotina para limpar ele a partir do momento da visualização. Então aqui ficou faltando para a gente atualizar esse camarada aqui, né? O ícone ali na barra no topo. Então vamos fazer a procedure para criar essa div. Como eu disse ontem, vai ser muito simples. Ela nada mais é do que esse mesmo aqui que nós utilizamos nesse painelzinho aqui, nesse frame. Porém, nós só queremos os usuários que têm mensagens novas, né? Então, a partir do momento que já foi lida, vai sair dali. E se não tiver nenhuma, não vai nem aparecer o balãozinho aí. Vai sumir. Deixa eu abrir aqui o nosso PHP Storm para a gente dar uma olhada no conteúdo do HTML. O que eu quis dizer que vai ser igual? A estrutura acho que não é exatamente igualzinha, mas eu falo assim, a forma, né, que nós montamos, inclusive o SQL. O SQL vai ter uma alteraçãozinha bem pequena. O que carrega ali é essa aqui, monta HTML users, né? Então, beleza. Basicamente, o que a gente precisa? É disso aqui mesmo. Vai ser a string que vai selecionar os usuários. A diferença é o que? Nós colocamos aqui só para mostrar a quantidade de mensagens, né? Eu conto quantas mensagens novas tem, mensagens não lidas, só a critério assim, com o intuito de apenas mostrar, né, que tem uma, duas ou três ou nenhuma. E nós vamos modificar esse filtro nesse caso aqui para não mostrar, né? Deixa eu ver que tá abrindo aqui no outro monitor. Então nós vamos na verdade só incluir um erro aí, uma cláusula aqui. Carregado com algumas coisas aqui que não tem nada a ver. Então, nosso banco aqui, pedidos WD20. Então, beleza. Hoje nós temos isso aqui. Eu vou substituir aqui com 10, só para a gente dar uma visualizada nas mensagens. Beleza, então nós temos aí 4 usuários.
tem as últimas mensagens, porém, mensagens novas, nenhuma, né? Eu vou editar aqui só para a gente colocar a informação aí. Pedidos, tabelas, mensagens. Usuário 10. Beleza, aqui já vai dar algumas para nós aí. Então, legal. Eu vou ter, então, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 mensagens novas no total, aí, em 4 conversas, né? Então, o meu filtro aqui seria o seguinte. Eu tenho já essa coluna aqui, que conta a quantidade de mensagens não lidas. Eu vou incluir ela aqui no erro. Vou incluir aqui, ó, end, isso daqui maior que 0. Então, beleza, eu tenho as 4. Então, eu estou dizendo que eu quero as mensagens dos usuários, diferente do operador, do usuário logado, cujo tenha pelo menos uma mensagem não lida. Se não tiver nenhuma mensagem não lida dele para mim, não vai aparecer ali mais. Então, seria só essa alteração. Porém, vamos criar aqui a... Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, nós criamos uma procedure aqui, ó. Era essa lista MSG. Ela era estática, lembra? Eu coloquei fixo aqui o HTML apenas para ficar o conteúdo ali para a gente ir visualizando, né? Então, nós vamos tirar ele hoje. Vamos excluir esse cara aqui. Eu vou copiar esse conteúdo todo aqui, ó. E vamos jogar lá. MSG que lista mensagens. Legal, vamos trocar o SQL. Voltar os parâmetros aqui. Tá, beleza, acho que é só isso. Aqui. Então, os parâmetros estão aí, estão feitos. Agora, precisamos ver aqui o conteúdo. Aqui vai mudar um pouco, provavelmente. Essa lista aqui não se refere exatamente a da nossa mensagem ali. Bom, nós podemos pegar qualquer página aqui, porque em todas tem aquela listinha de mensagens. Vou achar ela aqui. Vai estar comentado aqui, provavelmente. Aqui, navegação, logoff, aqui, ó, mensagens. Então, tá aqui, ó. Nós já temos, deixa eu só ver aqui, nós já temos, nós colocamos, aliás, nós criamos lá, como nós tínhamos concatenado tudo, né? Nós precisamos desde a abertura da lista, né? A estrutura é uma lista inteira, então nós precisamos desde onde ele abre até onde ele fecha aqui, ó. Seria essa div inteira, tá? Então, cadê aqui? Deixa eu ver se dá para copiar por aqui. Class. Acho que não, ele não tem. Seria esse aqui, ó. Ele não pega pelo LI. Então, beleza, eu vou copiar aqui, ó. Seria até aqui. End message, ó. Aí, o que nós vamos fazer? Como ele tem abertura antes, a lista dentro e o fechamento, nós vamos jogar tudo dentro da string e vamos substituir aqui onde estão as tags referentes aos usuários por um parâmetro. A gente concatena a string e joga ali para dentro. Então, aqui nesse cara aqui, que nós usamos, nós vamos fazer da mesma forma. Só que aqui nós colocamos diretamente a tag, né? Aliás, é o bloco referente ao item de cada usuário. E ali, naquele caso, nós vamos jogar o conteúdo inteiro, tá? Com a diferença de que nós vamos limpar
a parte das mensagens, ó. Aqui é mais fácil da gente visualizar. Eu vou limpar aqui primeiro, então, e aí depois a gente copia para lá, ó. Então, ele começa aqui, ó. Nesse bloco aqui, ó, Panel Buddy, List Group, é onde ele começa a montar os usuários, ó. Então, cada tag desse aqui, cada elemento desse é um usuário, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 usuários lá. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar esses usuários daqui. Tirei e colocamos um parâmetro aqui. Seguiu o mesmo padrão que nós temos usados lá com os demais. Agora eu copio para lá, aqui fica mais fácil. Nós já temos aí limpo, né, vamos dizer assim, o que a gente precisa. Ó. Ele faz a abertura, tem o título, vai ter a quantidade, aí nós vamos substituir por parâmetros. Bora lá mudar. Tá, legal. Então, o que nós temos aqui, ó? Vamos procurar aqui desde o começo. Ele monta aqui a estrutura do botão, o pull right dele, o inform danger. Isso daqui é aquele quantidade de mensagens que tá em vermelho lá, ó. É aquele spam ali que mostra. Tá vendo? É só uma divzinha. Então, aqui vai ser a quantidade de mensagens. Vamos colocar aqui parâmetro 1. O que mais que nós temos aqui? O título. Bom, o título a gente já pode deixar fixo aqui, né? Mensagens. Vou colocar aqui novas mensagens. Fica melhor. O que mais que tem de parâmetro aqui, ó? Esse daqui é o botãozinho que mostra lá dentro 4 novas, né? Então, seria aqui aquele mesmo parâmetro ali que é a quantidade. Vou só traduzir aqui. Novas. 4 novas. Tira esse 4 daqui. O que mais que tem aqui para traduzir? E aqui aquele linkzinho que vai mostrar, vai abrir daí a página mensagem, né? Vou colocar aqui então, mostrar todas as mensagens. Beleza, então aqui está pronto, ó. E aqui vamos mudar para o parâmetro 2, né? Que vai ser o segundo. Então a gente precisa fazer o que agora? Precisa fazer ali dentro do nosso for each, com o retorno dos usuários, concatenar a listinha, né? Nós vamos fazer, então antes a gente estava resumido em um só, agora a gente precisa concatenar. Então nós vamos precisar aqui do auxiliar 2, a gente já tem ali, estamos usando 1, só estamos usando 1 aqui, então vamos usar aqui, ó. Esse cara aqui, a gente não vai precisar mais. Então vamos arrancar fora isso aqui. E eu vou colocar aqui, ó, vr aux2 é igual, vamos pegar lá, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui só para ele voltar, para a gente pegar a estrutura da lista, ó. Beleza, então a nossa estrutura é essa, ó. Estrutura de cada usuário. Deixa eu ver aqui, ele não muda, acho que ele não muda nada. É idêntico, ele é o mesmo padrão. Aqui só mudaria o que? A questão do status, né? Nós já vimos ontem, não vamos aplicar o status aqui, mas só muda isso. Então, seria uma verificação pelo flag do status, caso quisesse aplicar. O resto é igualzinho, ele não é igual esse que precisa ter atenção da classe, por conta do lado que tem que imprimir a foto, né? Então, tá mais tranquilo. Então, tá aí. Bom, primeira coisa, como ali se trata de uma lista e vai mostrar as mensagens dos usuários, a gente precisa colocar já um evento, um on-click, para que quando se clique no usuário selecionado, ele abra a mensagem, né? Nós vamos usar o mesmo padrão que nós usamos lá na página de mensagens mesmo, clica em um, ele abre a página de mensagem passando por parâmetro o ID desse usuário para que ele atualize o status dessas mensagens. Então aqui eu vou colocar o
o onClick. Aqui vai ser aquela nossa funçãozinha. Abre menu. Abre menu JS. A página mensagens. E o parâmetro, a gente joga aqui, colocar 1 para a gente definir aqui. Então, beleza. Aqui fica igual, aqui não tem nada. A questão aqui da foto, né? Quer arrumar o petzinho, eu já vou copiar aqui com o parâmetro. Beleza, eu vou jogar o parâmetro 1 aqui, porque é a mesma coisa, né? O ID do usuário e a nossa foto está vinculada ao ID. Vou aproveitar aqui, o Agostinho estava fazendo algumas mudanças no projeto dele, fez uma sugestão aí muito bacana, vou deixar aí para vocês. Dentro do código das nossas páginas, nós estamos tendo que colocar a pasta, né? O Dear Web, o folder, por conta do caso do WebDev não acessar esse root dessa forma. Então, o que seria legal aqui, ó, para poder reaproveitar esses outros projetos, essa pasta aqui poderia ser um parâmetro, sempre um parâmetro, e em todos os lugares que fosse usar, concatenaria esse parâmetro aqui e definiria isso uma vez só. Por exemplo, poderia ser uma constante nível global aí, né? Pet web, sei lá, pet root. E aí, em todo lugar que for usar, já tem esse valor numa variável para concatenar, né? Faria isso dinâmico, aí fica mais fácil, fica bem genérico, né? Como ele colocou, e fica mesmo. Então, quando precisar importar isso em outro projeto, não precisa ajustar esse petzinho que nem seria o caso hoje dessa forma, né? Nós não vamos fazer nesse projeto, que é algo muito simples, e a gente teria que ir revendo tudo, nós vamos perder muito tempo com isso. Mas fica aí a dica, quando vocês forem aplicar isso no projeto aí de vocês mesmo, você já pode fazer a aplicação com essa alteração. Ficaria muito tranquilo. Fica bom demais. Voltando aqui, vamos colocar o nome aqui, outro parâmetro. Eu apaguei ele. Então vamos colocar o table 1. O 2 vai ser o nome. Aqui é o nome que vai ser visualizado. Repetimos, vai ser também o 2. E aqui uma mensagem curta será o parâmetro 3. Beleza, então a diferença é o que daquele para esse? Que nós só tínhamos isso, né? E aqui nós precisamos criar a estrutura completa, separamos aí por parâmetro, vamos montar agora a lista do usuário, e aí no final ali, antes de retornar, a gente concatena os dois. Então vamos ver, aqui a gente executa SQL, é a mesma coisa. Vamos varrer aqui o nosso DS. Deixa eu só ver aqui. Aqui é o seguinte, ó, nós vamos fazer uma condição aqui, ó. Se eu simplesmente fizesse o for each aqui e fosse concatenando o nosso HTML, vamos supor que não tenha nenhuma mensagem nova. Ele ia acabar retornando esse conteúdo aqui, ó. Então a gente não quer isso. Se ele não tiver nenhuma mensagem nova, nós vamos retornar nada, porque assim ele não vai incluir esse botãozinho aqui, ó. Nós não teremos o ícone de mensagens novas. Porque eu acredito que se não tem mensagem nova, não tem nem necessidade de aparecer aqui, porque nós já temos o atalho, enfim, vai ser só um botão a mais. Então nós vamos fazer o tratamento para isso. Vamos se existe alguma nova mensagem. Caso não tenha, tornamos vazio para que não seja criado o ícone. O ícone no top bar. Beleza, então aqui eu vou fazer o seguinte, como executou a query, eu só fazer isso aqui, ó. If hnb rec
meu DS. Se ele for maior que 0, nós vamos fazer o for each. Deixa eu tirar o end aqui só para identar legal. Então, se ele for maior que 0, a gente faz isso. Senão, o nosso VR HTML retorna em branco. Aí ele não cria nada. Beleza. Aqui a gente vai fazer o for all normal para incluir os elementos. Aqui, deixa eu só conferir aqui o que a gente precisa aqui. Que vai mudar um pouquinho também. Nós não podemos, eu não vou poder usar esse cara aqui porque nós já estamos usando. Vou criar mais uma variável aqui. Vou colocar aqui list user string também. E aí vamos fazer o seguinte, ó, nesse for all nós vamos concatenar ela. Ó. Esse aqui não fica mais aqui. Esse aqui cai fora daqui. Então o list user vai ser mais igual. Tirar isso aqui. E aqui nós vamos usar o string build. Vai ser o VR auxiliar 2, né? Que tem a nossa lista. Quais são os parâmetros que precisa ali? Opa. Meu DS. Nós precisamos do usuários ID, que é o parâmetro 1. Usuários ID. Meu DS. O outro é o nome, né, que é o segundo. E o terceiro é a mensagem. Então, nós já temos essa mensagem, ela está truncada com 25 caracteres lá, se eu não me engano, né? É o MSG. Beleza, então isso aqui faz o papel que fazia antes no outro exemplo, que montava já o conteúdo inteiro. Porém, aqui nós precisamos montar só a lista de usuários, né? Montamos aqui a lista dos usuários para concatenar com conteúdo da VR aux, que é a base da lista. Beleza. Então, acho que aqui é isso. Aqui ele concatenou tudo, senão aqui ele dá o erro. E cadê o VR aqui? Terminou o for all, aqui a gente concatena a VRHTML. Ó. VRHTML é igual ao string build, né? Nós precisamos usar o string build porque vai ser o que ela mesmo, né? Ela vai ser o VR auxiliar, né? Que está com a base. Aí nós precisamos do que? O primeiro parâmetro lá é a quantidade de mensagens novas, né? Ó, quantidade. Opa, só um pouquinho. Deixa eu ligar aqui minha bateria. Beleza, prontinho. Então, só vendo aqui, a primeira é a quantidade de novas mensagens, né? E o segundo, aqui, é a lista de usuários. Então, eu vou passar aqui o HNBREC. Ops. HNBREC. Meu DS. E a VR list user. Beleza.
Aqui juntamos o conteúdo base da lista com a lista de usuários. Legal, então aqui está pronto. Foi pouca alteração, né? Mudamos só isso. Tivemos que dividir em duas partes, né? E temos o conteúdo pronto já. Agora é só a gente ir lá onde ele monta isso. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que está no template. Ó. Ele está no template da página. Deixa eu só confirmar aqui. Só um segundinho que eu vou confirmar aqui onde que ele está. Ele, na verdade, já está usando aqui a variável, né? A gente monta isso num outro lugar. Ele está lá no login. Aqui, ó, lista tarefas, lista mensagem. Bom, então como não tem parâmetro nenhum, já está até certo, ó. Lista MSG, que é aquela variável que ele carrega lá, é igual a procedure lista MSG. Essa variável aqui nem está usando, eu vou tirar ela, não precisou mais. Beleza, vamos fazer o teste, ver como que ficou o resultado disso. Legal, 4 mensagens novas. Henrique, Kênia e Cleiton. Aqui para abrir. Legal, isso aqui ficou faltando, esquecemos desse cara aqui. Teremos que colocar um link aqui, né? Então ele já mostra novas mensagens, usuários. Pode tirar, ele sai do lugar. Vamos colocar o on-click para esse cara aqui. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Ó. Então tá Henrique, Kênia, Cleiton e Guilherme. Ó. Henrique, Kênia, Cleiton e Guilherme. Então a ordem ele cumpriu certinha, né? Vou tirar do Guilherme que não. Beleza. Aqui como ele não deu outro load, né? Ele continua. Nós vamos tratar isso aí. Vamos corrigir aqui. Vai ser bem aqui, ó. Mostrar. Cadê? Aqui, ó, mostrar todas as mensagens. href. Bom, ele tem um link aqui, ó. href, que é o do Atlante lá. Vamos tirar esse href. Deixar esse cara aqui. Vamos incluir aqui um on-click. Abre menu JS. Abre menu JS. Vamos passar aqui o mensagens pipe 0. Mensagens, que é a nossa página, isso aí. Vamos lá. Então, como eu já eliminei uma, ele só ficou 3 mensagens, né? Então, beleza. Vou mostrar todas. Legal. Cleiton. Bacana. Então, aqui falta o quê? Falta a gente fazer uma forma aqui dele, ao a gente atualizar aqui, ele atualizar aquele cara lá também, ó. Porém, nós temos um problema aí. O que acontece? A forma que nós fizemos, esse cara ele carrega essa variável aqui no login, né? Então ele fica como uma constante. Nós vamos precisar trabalhar essa div assim como nós trabalhamos a nossa div com as mensagens de erro e sucesso. Então vamos fazer isso. Eu não fiz aqui ainda, nem para testar, mas nós vamos fazer agora. Então deixa eu só ver que as mensagens estão bacanas, estão legal.
Legal. Aqui a princípio tá certo. Aqui eu acho que eu diminuí. Não, aqui tá pouquinho mesmo o texto. Aqui nesse cara eu acho que teria que diminuir, que talvez uma mensagem longa ele ficaria estranho ali. Talvez pode ser que quebre a... Vamos fazer um teste aqui rápido. Cadê? Vou pegar esse aqui. Teste de quantidade. Caracteres. Ver se vai quebrar a linha. E aqui ele já não coube. Vamos dar uma olhadinha como que ele vai. Como é que vai ficar a disposição daquilo? Talvez quebrar a linha. Senão a gente trunca em menos caracteres, né? Acho que o espaço ali é... Beleza, só uma. Ó, esse cara aqui não funcionou. Então nós precisamos dar uma olhada aqui que ficou errado aqui. Vamos ver o on-click que ele criou aqui. On-click, abre o menu JS, mensagens 13. After list. Ah, tá uma aspa ali, ó. O certo era o que eu clicar aqui ele ia abrir. Ó, aqui funcionou. E a mensagem não era essa aqui, né? Vamos arrumar aqui esse... Aqui, ó. Então a aspa simples estava bem em cima dele. E a mensagem, de quem que era aquela mensagem? Teste 18, esse cara aqui, ó. Vamos jogar para lá. Ó, beleza, ele coube certinho, ele trunca e não aparece outro. Então eu clicando aqui agora, ele tem que abrir o mensageiro com as mensagens, a página com a... Ó, não abriu, ele ainda tá com erro aqui. Argumento, fora da lista, vamos ver. Ficou um cachezinho em alguma coisa. Ainda traço simples, né? Pois é. Eu podia jurar que eu apaguei lá. Aí. Não tá aqui, ó. Que só tá o fechamento da aspas dupla. Deixa eu salvar e parar ele de novo. Não é aqui não, pô. É aqui, ó. Cadê aqui? Aqui. Aquele ali é do mostrar todos. Engraçado que mesmo com a aspa simples ali abriu, né? E aqui tá faltando isso, né? O fechamento. Abre no JS. Agora tem que pôr aspas simples lá, não tem? Veja, antes da palavra mensagem tem aspas simples. Mensagens, tá certo. Mensagens, pipe, o parâmetro e fecha. Aqui tava faltando tava faltando fechar parênteses. Eu tava achando que era aspa. Aspas era aqui, ó. Eu tirei, né? Não tem nada a ver com... Tem que repor ali também, não tem? Ou tá Aqui, reposto, não consigo enxergar ali em cima. Né? aqui tá. Onde tá zero aí? Aqui tá também. Beleza, acho que agora tá certo. Vamos lá. Beleza. Abriu nas mensagens do Henrique.
mostrar todas, ele traz só com 0, então ele não carrega de ninguém. Aqui continua carregando. Beleza. Tá, então aqui é um detalhe que nós vamos precisar resolver, que é a partir do momento que atualizar isso, não tiver mensagens, ou se for ler a mensagem de alguém, a gente poder atualizar essa div aqui. Então, o que eu pensei aqui, ó, uma maneira que a gente pode resolver isso. Todo esse conteúdo, ele está dentro de uma lista, né? Nesse momento, ó. Então, ele seria o quê? Começa nessa lista e finaliza aqui no end message. Beleza. Uma maneira que daria menos trabalho, menos impacto no que nós já fizemos, seria a gente jogar isso dentro de uma div e a gente alterar via jQuery o conteúdo dessa div. Conforme atualiza, a gente dá um update aí nessa div inteira. Então seria o que? Muito simples, nós já temos a procedure, né? Bastaria ler essa procedure e dar um replace nesse cara aqui. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa jogar isso dentro de uma div da mesma forma que nós utilizamos lá naquelas divs que nós temos fixas das mensagens, né? Do yes, no. Então, quer ver? Só para ficar bem visível o entendimento aí, como é que nós fizemos lá, ó. Nós temos aquelas divs fixas, né? E a gente altera, né? Ó. Por exemplo, essa aqui, ó, div class, o título, né? Então, quando a gente chama a mensagem, essa daqui é do yes, no. Eu passo o título e ele altera esse conteúdo aqui. Então, seria só a gente criar uma div com a identificação via class mesmo e faríamos o mesmo procedimento que é feito aqui. Como é que nós fizemos aí, ó? Nós temos aqui, ó, por exemplo, a mensagem de erro, pode ser. Basta fazer uma funçãozinha dessa, ó, muito simples, capturando a div e setando o valor dela aqui no inner HTML. Ó. Isso resolveria nosso problema. Então vamos fazer isso. A primeira coisa, a gente tem que ir lá na procedure, opa, perdi aqui, lista MSG. Então, aqui ele faria isso aqui, ó. Vamos começar com uma div class. Vamos dar um nome aqui para essa div. Div lista MSG. Colocar um nome bem nosso aqui que não vai ter perigo de ter nenhuma outra com esse nome. Div lista underline MSG e a gente finaliza ela. Div, beleza. Então nós temos nosso conteúdo identificado. O que a gente precisa saber primeiro? O fato de estar dentro de uma div vai interferir alguma coisa ali no CSS que coloca ele naquele lugar com aquele efeito? Eu acredito que não. Vamos descobrir agora. A única coisa que impede a gente fazer isso é se o fato dele estar dentro dessa div agora, essa lista, ela perder a formatação, né? Ou atrapalhar em alguma coisa. Caso não perca, não vai ter problema nenhum, vai funcionar legal. Deixa eu ver que eu acho que o meu motor travou aqui. Ele não abriu a sessão. Agora liberou. Tá. Na verdade, acho que não foi a nossa div. O negócio é que nós não temos mais nenhuma mensagem não lida para esse usuário aí. Deixa eu marcar algumas aqui.
Bom, legal. Ó, beleza, não atrapalhou em nada. Então, com ela identificada desse jeito agora, é só a gente fazer a procedurezinha, funçãozinha JavaScript para fazer a alteração e a cada evento desse que ele atualiza esse conteúdo, a gente chama e executa ela para modificar o conteúdo. Vamos fazer isso lá. Então, vamos ver, a princípio, onde é que a gente muda isso? Todo o status dessa página sempre está mudando aqui, né? No load dela. Então, aqui, ó, aqui a gente marca as mensagens lidas, né? Clicou. Ia fazer o quê? Na inicialização da página, depois que ele marcou, eu poderia chamar aqui aquela funçãozinha. Seria na nossa camada browser aqui. Vamos ver como é que está isso. Aqui a gente tem a função JavaScript. Eu poderia colocar até aqui, ó, junto com esses caras que nós estamos usando só o JavaScript aqui para remover as classes. Então poderia pôr até direto aqui, ó. O que eu teria que fazer antes, na inicialização, antes daquele JavaScript, eu precisaria executar isso. Eu só não sei aqui nesse momento, mas eu acredito que aqui já vai dar certo. A gente precisa executar a procedure e armazenar esse valor. Nós precisamos armazenar esse valor num texto, um controle tipo hide aí, por conta de a gente estar trabalhando na camada server e na camada browser, tem aquele problema que os valores das variáveis se perdem, né, quando você seta em uma camada e vai ler na outra. Se bem que, na verdade, aqui a maioria dos problemas que eu tive, e até eu não posso confirmar isso agora, mas o valor que é setado na camada browser, ele acaba que não lê na camada server. Mas eu acho que na camada server, quando a gente seta um valor, a gente acaba conseguindo ler lá numa variável global. Mas eu não vou confirmar isso, que algumas vezes, dependendo do processamento que tem na página, ele perde esse valor também. Então, uma forma segura, quando a gente está trabalhando com Ajax, é armazenar no RAID, que nunca vai ter o reload na página, ele não vai perder esse valor. Então, nós vamos usar aquele nosso RAID padrão que tem lá, que é o edit auxiliar. E deixa eu só ver, eu não lembro se o auxiliar nós colocamos ele multiline. Bom, como nós temos os dois, né? Esse MSG aqui, ele é multiline, então eu vou pôr nele. É igual ao PRC, que é o nome lá? PRC monta lista. Não. É essa, né? Isso. É PRC monta lista MSG. Fechei. PRC monta lista mensagens, monta lista mensagens. Então, beleza, aqui ele pegamos a lista de novas mensagens atualizada, guardamos lá. Vamos copiar aqui e colar a nossa... Cadê? Template page. É dessa aqui mesmo. Nós não vamos nem precisar do botão ali. Então, como aqui o nosso page load está executando só um JavaScript, nós podemos jogar aqui dentro direto. Ó. Vamos ver, nós não precisamos de título, precisamos só de uma. E aqui... Como é que eu coloquei o nome lá? Div, agora acabei que me esqueci o nome da... Tá na procedure aqui. Monta lista mensagens. Div lista MSG. Então, beleza. Tem que ter o pontinho aqui antes, tá? Não esquecer.
var wrapper, nós não precisamos dessa aqui do título. Não precisamos disso aqui. Então, assim, teoricamente seria muito simples, né? Seria só o caso da gente pegar o valor antes e depois duas linhas de comando aí com o nosso JavaScript. Aí a gente consegue atualizar o conteúdo ali. Vamos dar uma olhada como que vai ficar esse comportamento. Então eu tenho 4 mensagens, eu vou pegar ali a do Cleiton. Ele não atualizou. Vamos dar uma olhada se ele deu algum erro aqui. Ele deu bastante erro. Vamos ver. Ele não permitiu. Eu não sei se é porque talvez esteja no load. Deixa eu ver aqui. Talvez ele não tenha carregado ainda. Não é porque você está antes do template lá? Hã? Não é porque você está antes do template lá na página? Seria depois? Aqui, na verdade... Não, quando você inicializou. Ele não entendi. Você fala aqui. Não, aqui eu acho que ele entra. Aqui ele vai pegar. Acho que o problema vai estar nessa execução aqui, ó. Acho que talvez ele não tenha montado ainda os elementos e aí ele aplicou ali a sequência. Vamos dar só uma olhadinha aqui, mas eu acho que ali ele até... Parou lá? Não parou, mas não foi. Deixa eu clicar num desses. Agora ele não debuga lá, mas não vai. Agora ele parou lá. Aqui bem legal. Aí ele chega a entrar na inicialização camada server, beleza, entrou. Aqui, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Eu acho que aqui a gente acaba resolvendo mais fácil, ó. Ele dá o load sempre ele sempre carrega isso, porque esse template ele não trabalha exatamente com o conceito de master page. Então, como ele entra primeiro aqui, é possível que isso aqui resolva. E nós nem vamos precisar fazer a atualização. Quer ver? Vamos fazer esse teste aqui. Ele, na verdade, nessa camada aqui, nesse load do JavaScript, que ele deu o erro. Ele deu com a proteção. Agora, talvez seja porque ele trabalha de uma forma diferente com JavaScript direto no onload, né? Eu acho que talvez seja por isso. Vamos dar uma olhada aqui. Como eu acabei observando ali que ele primeiro passa ali na procedure, talvez a gente atualizando o valor da variável global, ele já vai resolver para a gente. Chega perto do final, começa a travar o motor. Agora vai. Depois que ele derruba a sessão, aí é tranquilo. Deu aquele errinho, mas até funcionou, né?
Olha lá, e aí eliminou. E aquele back-end, eu não sei, talvez é por conta essa minha máquina aqui, esse motor de desenvolvimento tá dando esses piti de vez em quando. Mas legal, o bom que deu para ver que foi mais simples até do que eu tinha previsto. Eu, na verdade, não tinha chegado a fazer esse teste, mas eu até estava mais tranquilo, porque como ele se trata de um bloco inteiro ali, uma div, de uma das duas formas a gente conseguiria fazer. Então, provavelmente aqui esse erro que ocorreu ele fazendo essa atualização no inner, eu imagino que ele não tinha talvez aplicado, ou a forma que ele aplica, que ele carrega esse JavaScript, ele deve proteger alguma coisa, os elementos. Se a gente colocasse na camada browser em WLanguage e invocasse uma função à parte, que nem nós temos aqui nesse MSG Error, ele funcionaria legal. Eu já usei em outros casos fazer alteração de conteúdo dessa forma, chamando do WLanguage. Mas eu quis tentar aqui porque, como em específico nessa página nós não estamos usando o WLanguage, né, no onload, talvez funcionaria. Mas ficou muito melhor dessa forma, né? Na parte do global, aqui onde ele inicializa, a gente já consegue setar o novo valor e quando ele entra na inicialização da página aqui, a variável já está com o novo valor. Então ficou muito mais tranquilo, ficou muito mais fácil. Eu vou parar e vou limpar lá, fazer mais uns testes, só para a gente ver se ele vai dar aquele erro de novo. Quatro mensagens. Ó, já atualizou certinho. Atualizou, foi para 2. Uma, beleza, ó. Ficou show. Agora ficou bem legal a E se nesse momento você quiser mandar uma mensagem, você perdeu o ícone, né? Não teria de continuar aparecendo ali mesmo sem mensagem? Ali, por exemplo, no meu ver, né, esse recurso seria mais para você ver as mensagens novas, né? Então, ele tanto que não tem assim um atalho para enviar a mensagem direta, ele só vai aparecer. Agora eu quero mandar uma mensagem para alguém. Sim, aí você vai em mensagens aqui no nosso menu, né? Aí você seleciona o seu usuário e manda a mensagem. Daria para deixar? Até daria para deixar, mas assim, se for ver bem pela funcionalidade, como você só vai ter os usuários que te enviou mensagem recentemente, né, e que você ainda não viu, você só teria uma chance, né, para mandar para ele, seria no momento que você fosse ver. E depois que você já visualizou, se você quisesse mandar uma mensagem para ele, tivesse saído da tela, você de qualquer forma teria que vir aqui. A não ser que deixasse todas ali, né? Toda a lista de usuário e mostrasse, né? Tiraria o filtro e faria como nós fizemos aqui, né? Aí sim, você teria todos os usuários ali, né? Vamos dizer assim. Porém, os que têm novas mensagens apareceria na frente. Seria muito tranquilo também de fazer isso. Bastaria mudar o filtro lá do SQL, que nós colocamos maior que 0. Assim era do jeito que estava, né? Exatamente. Aqui ele mostra tudo, né? A diferença só desse para aquele é que ele não tem. E é lógico, tirando aquele filtro, não precisa fazer nada, porque sempre você vai ter usuário, né? Independente de ter mensagem nova ou não. Então, seria só modificar o filtrinho aqui, o filtro do monta lista mensagem. Esse critério aqui, ó, maior que 0, essa coluna aqui, ó. Tirou isso aqui, ele sempre vai ficar lá, ó. Eu vou tirar aqui, vou comentar só para a gente visualizar isso. Então aqui nós teríamos a mensagem. Bom, tem outra diferença, né? Eu não coloquei aqui, como não seria essa a ideia, eu não coloquei aquela tagzinha que mostra mensagens novas para esse usuário aí, né? Então,
mas é só para a gente ver a questão que vai permanecer a lista lá. Teria que voltar aquilo que nem foi utilizado naquela lista do frame. Deu erro na SQL lá, alguma coisa aqui. Não devia ter tirado. Select, ele tem um end aqui, ó. É só colocar menos na frente. Hã? É só colocar menos na frente do end que neutralizaria ele. É. No SQL lá, né? Bom, beleza, ele ficou as 4. Porém, na verdade, nós não temos 4 mensagens novas, né? Tenho 4 usuários com mensagens. Aí ele nunca some dali. Colocou o filtro, aí ele some. Bom, aí, quiser aplicar essa funcionalidade, é só tirar e colocar aquela tag, né? Aí ele ficaria como aqui. Com a minha tagzinha aqui mostrando que tem mensagem nova. Entendi. Uhum. Deixa eu voltar aqui esse... Beleza. Eu queria fazer o nosso login hoje, mas não vai dar tempo, não tem que fazer amanhã. Bom, ficou simples, tinha ficado pendente essa parte das mensagens, né? Reforçando só para quem quiser deixar mais dinâmico ainda isso, para reaproveitar em outros projetos, todo lugar onde estiver usando o folder web, né? O FWebDir, poderia se colocar um parâmetro em todo lugar e criar uma constante lá, startar o valor dela na inicialização do projeto e ficaria fácil, muda só em um lugar, todo lugar já estaria ok. E aí fica fácil para importar isso para outros projetos. Mas como o nome é muito específico, dá para fazer com replace all também, né? Sim, dá para fazer projeto, também. Replace all, ele vai trocar tudo. Dá para fazer, tranquilo. Igual É verdade. O que acontece assim, essa parte, por exemplo, de criar o parâmetro, né, seria mais para ficar meio dinâmico. Eu acho que não é muito comum também. É a única situação que eu já fiz, já mudei o nome do projeto, aí ele muda a pasta web também. Mas a gente sabe que não é comum também mudar o nome do projeto, né? Então, as duas opções aí são fáceis, né? Dando replace quanto fazendo isso. Bom, hoje vai ser isso aí. A próxima aula nós vamos fazer o controle de acesso e iniciar as tarefas. As tarefas nós vamos fazer um pouco mais resumida. Não vai ser idêntico, tá? Deixa eu carregar aqui até. Eu só adiantar um pouquinho para saber o que nós vamos ver. Vai ser um pouquinho diferente do que está no Atlante. Então, vamos ter a listinha aqui dessa forma, legal. E essa visualização aqui vai ser diferente um pouco. O que acontece? Dá para a gente trabalhar com drag and drop no WebDev? Dá sim, sem problema. Mas usando esse evento aqui do Atlante, ficou um pouquinho mais complicado. Então, algumas coisas é diferente. Eu não consegui fazer interceptar esse drag and drop do Atlante com o evento do WebDev. Então eu fiz o seguinte, nesse momento aqui nós vamos simplificar isso, vamos fazer simplesmente a inclusão de tarefas, delegando para o usuário, que aqui não tem, né? A gente tinha previsto já em fazer algo mais ou menos assim. Essa lista vai ter uma aparência um pouco diferente, que ela, além de ter a tarefa, nós vamos colocar a fotinha do usuário que recebeu a incumbência de executar ela. E vamos controlar esse status aí. Aguardando, iniciado e concluído. Tá? Que aí ele vai controlar por dia. E aqui vai ser uma lista única. E no footer aqui, você vai ter a opção de concluir, enfim, de fazer alterar esse status aí. O que aqui é feito via drag and drop, né? E aqui também ele não volta, né? Por exemplo, se incluiu errado para lá, ele não teria que incluir aqui. Nós vamos ver um exemplo de drag and drop no WebDev usando elementos do WebDev. Aí vai dar para ter uma noção de como que funciona, como que dá para usar lá no WebDev. Mas infelizmente aqui
eu teria que fazer o quê? Fazer uma junção dessa aparência com o drag and drop do WebDev, mas porém vai ficar um pouco trabalhoso, nós vamos demorar muito e na verdade nós estamos meio com o tempo apertado para ver tudo que a gente tem que ver. Então eu vou resumir isso para a gente não aumentar muito as aulas e nós vamos ver sim um exemplo de drag and drop, mas sem precisar montar com os elementos do Atlante. E assim, depois com o tempo é tranquilo, vocês podem fazer sem problema nenhum, criando da mesma forma que nós queremos implementar o drag and drop com esses caras aí. Mas como assim nós estamos procurando deixar tudo o mais próximo possível, eu não vou conseguir deixar nessa aparência exatamente. Aí eu não quero, eu quero usar para montar isso as classes dele mesmo, para a gente ter a aparência do que ele fornece para nós. Então, nós vamos usar só as classes dele aqui para chegar nessa aparência, mas vamos modificar um pouco. E também é uma forma que dá para ver que a gente pode usar esses recursos, a gente pode usar o CSS dele para implementar de formas diferentes, não só do que está pronto aqui, né? A gente consegue modificar, a gente consegue pegar uma lista dessa e implementar coisas diferentes dentro dela, implementar opções diferentes, enfim, não fica preso a só o que está pronto, né? Aí é mais uma forma de ver o que dá para fazer com isso. Deixa aberto aí, quem teve alguma dúvida, quer fazer alguma observação sobre essa implementação que nós fizemos agora, tiver alguma dúvida anterior que passou. Ilane, você consegue mandar o script, subir o script do banco, que eu baixei aqui a última versão e está faltando algumas coisas no banco. Você quer o script para estrutura? Na verdade eu vou fazer com aquele exemplo que você falou, fazer um banco em branco e comparar com aquele aplicativozinho lá, deixa quieto. Com a Apex, né? Isso mesmo. Lembrei disso. Beleza. Até falando no Apex, uma observação, eu falei, ele é free, né? Só que é só para a versão Express. Eu não tenho certeza se a Developer funciona. Então, se alguém tiver instalado a Enterprise aí, e ele expirou, não vai funcionar, tá? Só funciona nos 30 dias. A versão free é só para o Express. Então deixa uma cópia do banco. Beleza, eu coloco junto. Do banco. Tá. Boa, a cópia do banco resolve o problema. Beleza. Eu já coloco o backzinho junto lá. Não sei te dizer qual é a versão desse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir um. Para te responder sobre o developer aí, peraí. Aquele que funciona é o diff, né? É o diff. Deixa eu ver aqui qual que é a versão, porque a minha já expirou e está funcionando. Eu não sei se é developer ou express. Peraí. Ele fica avisando aqui, né, que venceu o prazo. Quando ele expira, ele vai aparecer a mensagem, aí ele tem lá, continuar usando a versão Community Edition. Sim. Aí ela funciona legal. Só que se for o SQL Enterprise, quando você for fazer a comparação, ele vai te dar uma mensagem avisando que essa versão só roda no Express e tem uma outra versão. Eu tenho quase certeza que é Developer. Esse troço aqui não conta por data de instalação, cara. O meu falta 8 dias ainda. Então tá bom. Dá para você fazer hoje ainda, se não for Express. Não, mas deixa o banco lá. Eu vou deixar. Lembrando que... Respondendo a sua pergunta aí, só que eu não acho onde é que está o sobre desse negócio aqui, cara. Para saber se é Developer ou se é Express. Vou no programas, recursos e programas, Apex, não fala se é... Eu nem lembro, tem um comandinho que... Você está falando que o Apex ou o SQL? O Apex, para ver qual é a versão dele para responder esse negócio que você falou aí agora, se o developer funciona depois de expirado. Não, você tem que ver a versão do SQL, não do Apex. O Apex, ele é o mesmo. Não, o meu é Express. Então tranquilo. Tá. Então não tem, você não precisa... falando do Apex. O Apex, ele só faz ele impacta, né? Se for a versão Express. Isso sem licença comercial, né? Se tiver a licença, aí ele faz qualquer versão da SQL Server, senão você não consegue fazer. Beleza. Uma observação que dá também, se vocês quiserem aí mexer, quem não
não está muito acostumado e está aprendendo SQL, você pode criar os scripts, fazer importação, até ver como funciona, né, importação de uma base para outra. Geralmente, quando você tem campos novos, geralmente você consegue importar isso. É tranquilo. Você pode criar um banco zerado com o script do WebDev mesmo, e aí você importa os dados que você tem do banco de dados antigo. É só uma forma também, né? Lógico que o Apex é muito melhor. Ou Mas backup, quando né? tem auto incremento também? Também. Você seta uma propriedadezinha no mapping lá da importação e você habilita lá o insert ident, aí ele faz a importação tranquila. Beleza, Vilani, vou dar um bisu nisso aí. Tá. Mas eu deixo o banco lá, pode ficar tranquilo. Melhor ainda, obrigado. Já tá com um monte de mensagem aqui, pô. Vilani, Sim. é o seguinte, o data table aí, ele está trazendo todas as mensagens, os captions aí que ele está pegando do JavaScript, ele está trazendo tudo em inglês. Se você entrar no cadastro de usuário aí, lá na table do usuário, por exemplo. Tá, deixa eu abrir aqui. Ops. Cadastro usuários. Tá. Aí. A tua já está traduzida. Tá vendo que ele está mostrar linhas por código. Aqui eu estou usando aqui, está vindo em inglês. O que tu fez para poder traduzir isso aí? Tem um JavaScript lá que nós traduzimos, né? Até eu não lembro qual aula que foi, cara. Mas ele é um pouquinho chatinho de Você mexeu direto dentro do JavaScript? Exatamente, direto dentro do JavaScript. Tá. Não, eu pensei que tinha alguma coisa para você puxar já o plugin com o português já. Não, eu tive que editar lá dentro do plugin, porque esse daqui ele já vem de lá. A gente se quiser editar, tem que editar lá dentro. E ele é aquele JavaScript compactado, sabe? O Min. Talvez seja mais legal você copiar daí, pegar isso. Ou você acha lá, né? Eu fiz na aula, foi um sofrimentinho um pouco, mas nós conseguimos achar eles. Não, tranquilo. Aqui eu estava olhando aqui que tem que esse aí é o Data Tables, né? Esse é o Data Table, só que eu acho que ele está dentro da mesma biblioteca. O Sport, ele é com exportação, né? Isso. Está dentro da mesma biblioteca. Não, é que esse daí eu achei e eu traduzi ele também, mas eu pensei que... Porque numa atualização aí você perde tudo, né? Exatamente. Não, aqui no nosso caso, acho que eu gastei aí uns 15 minutos da aula achando todos eles aí com Ctrl F aí da vida, né? Aí acabamos encontrando. Mas eu não traduzi 100%. Se fosse utilizar, tem algumas outras propriedades e recursos que teria que mexer. Mas no básico aqui, o que nós estamos usando, né? O filtro de registro por linha, paginador, nós achamos todos. Mas eu vi que ele tem mais coisas lá, tem outras... ele cria aqui nessa parte, tem alguns modelos que ele cria tipo um toolbar aqui, né? Aí ele tem outras mensagens que se aplica ali, aí teria que traduzir também. Certo. Não, então tranquilo, eu vou dar uma olhada para ver ali, porque se a gente pudesse traduzir, pegar ele já traduzido, era melhor, né? Pois seria muito bom. Você sabe que tem o Bootstrap da Globo, né, que era traduzido. Agora eu não sei se essa biblioteca está traduzida, porque eu utilizei alguns outros projetos aqui que eu estava fazendo teste, ele tem bastante coisa traduzida, mas eu não sei te falar se ele tem um data table traduzido, mas é praticamente quase tudo em português, talvez funcione. Não, perfeito. Eu só não tenho certeza se ela vai estar 100% compatível com essa versão do Atlante, né? Que talvez eles utilizaram uma outra versão, eu não sei se vai ter algum... Porque tem o site datatables.net, onde ele está ali mostrando que você pode chamar via JavaScript o data table, certo. Aí passando language e a URL da language. Que nem português Brasil aqui seria datatables.português _Brasil .lang. Só que o detalhe é que não tem muita coisa traduzida nesse cara. Tem aqui 23 linhas.
Ah, né? entendi. Mas de tradução deve ter 21, mais ou menos, porque está bem separadinho aqui, né? Por isso que eu queria estava perguntando se de repente tinha alguma outra. Entendi. Esse daí eu não vi ainda dessa forma aí de chamar. Não, mas beleza, eu vou pesquisar aqui, eu vou ver o que eu consigo achar. Tá. Obrigado, Vila. Nada, pô. Aproveitando essa página, mostrar para vocês aqui, o Agostinho até passou a alteração desse botão. Eu coloquei aqui, o nosso botão não tinha o cursor, né, do mouse. A única coisa que mudou é que os botões mudou um pouquinho, né? Você pode ver que esse aqui já não ficou bem redondinho, mas aí eles têm a mãozinha. Lá no código eu deixei comentado o nosso original primeiro, que ele está mais redondinho. E se alguém quiser depois voltar, tá? Deixei só para vocês poderem ver. E aí todos os nossos tempos já estão com cursor do mouse. Na realidade, pode manter aquele código, só tem que acrescentar ali na classe mais 2 propriedades, se eu não me engano, ali, depois eu vejo com calma, mas é BTN, BTN Rounded, alguma coisa assim. Você acrescenta naquela outra, ele volta àquela forma original e coloca a mãozinha ali em cima quando você passa o mouse. Ah, beleza. Pô. É só acrescentar a classe. Tranquilo, valeu. Eu coloquei aqui que daí é bom o pessoal dar uma olhada. Quem quiser fuçar aí para dar uma vasculhada, tem os dois lá, dá para ver a diferença de um para o outro também. Mais alguém quer fazer alguma colocação aí? Não? Então vou encerrar então. Eu vou subir o projeto aí agora, vou subir o backupzinho do banco para vocês. E amanhã a gente manda bala aí no nossa autenticação e vamos começar as tarefas. Uma boa tarde, então. Boa tarde, Vila. Beleza, boa tarde, pessoal. Bom descanso aí, obrigado.